Mundo, não aparece. Hum. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, pessoal, hoje é meu dia de live, certo? Aí eu escolhi um domingo porque é o único dia que eu tenho tempo, né? Pra poder modelar, passar um tempinho aqui na minha bancada. Aí eu resolvi escolher esse dia porque de segunda a sábado, agora eu tô trabalhando, né? Aí depois pela manhã, aí à tarde eu faço faculdade. Aí da faculdade eu já vou trabalhar de novo. Aí meu tempo tá meio que corrido. Aí ao sábado eu só tenho amanhã livre. Só que eu tiro esse tempinho pra dormir, né? E eu sempre acabo acordando tarde. Aí já no domingo é minha folga. Pronto, aí hoje eu vou ensinar essa peça, certo? Eu só esqueci de comprar chocolate para enfeitar o restante, viu? E também, se você preferir, você pode botar algumas frases em cima do CD. Botar aqui em cima Feliz Páscoa. Ou pode colocar o nome de Jesus, né? Ele vive. Ou pode colocar uma frasezinha também bíblica, né? Porque a ovelhinha para o evangélico é o símbolo da Páscoa, né? A ressurreição de Cristo. Então, eu resolvi fazer essa pecinha para vocês. Só que a minha ideia era fazer um porta-chave. Como eu não tenho o furador, aí fica aqui uma sugestão para você fazer essa peça, certo? Pronto, aí o material que a gente vai utilizar, né, vai ser um CD. Pode ser qualquer tipo de CD que você tiver. E também um pedaço de TNT. Pedacinho. E para colar, eu utilizo cola de silicone, né? Essa aqui é a cola que eu utilizo, certo? Aí você vai passar no CD todinho e vai colar. Espera secar, tira a rebarba, né? O resto do TNT. Aí cola de novo e passa mais uma camada. Pra ficar, porque se você passar só um, vai aparecer ó, a imagem do CD, entendeu? Aí eu aconselho você a passar dois de mão. Pode até fazer três, se preferir, né, também. E para a cabecinha da ovelha, gente, a gente vai utilizar uma bola de 35 milímetros. Essa que eu tô aqui é 30, certo? Eu não me toquei que acabou. Então resolvi utilizar a maçã que eu tenho. A maçã não, a bola de isopor, né? Certo. O primeiro passo, a gente vai partir ao meio, certo? Depois disso, vamos tirar uma metade para fazer o rostinho da nossa ovelha. Lembrando, a outra metade você não joga fora, certo? A gente vai utilizar para fazer o corpinho dela. Feito isso, a gente vai lixar na lateral para deixar bem uniforme. Eu esqueci de separar a lixa aqui, mas eu tenho uma lixa grande aqui. Você vai lixar na parte de baixo. E depois aqui, ó, nessa lateralzinha aqui, onde a gente cortou. Para deixar bem arredondada. Bom dia para quem tá chegando. Em pleno domingo, né? A maioria descansando, fazendo almoço,
colocando um papo em dia com a família. Feito isso, vamos passar cola, certo? E um detalhe, não se esqueça de sempre ter o lencinho umedecido, né? Para limpar a mão. Antes de iniciar, na modelagem a gente vai limpar a mão, né? Que é o básico, dos básicos, antes de modelar. Aí eu tô utilizando aqui, pessoal, para a bola de 35 milímetros, são 25,5 gramas de massa. E para uma bolinha de 30 milímetros, eu tô usando apenas 12,5, certo? Você vai sovar para evitar rachadura, né? O tempo hoje tá quente. O grau, eu não faço nem ideia quanto é que tá. Pronto, aí a gente vai modelar uma bolinha. Vai achatar. Na palma da mão mesmo. E vai deixar assim, ó. Feito isso, vamos posicionar a bolinha de isopor na nossa palma da mão. E vai pressionar a massa. Pressiona com vontade, sem medo. E ela vai ficar assim, ó. Feito isso, com a palma gordinha da mão, a gente vai baixar a massa para baixo. E vai ficar assim. Aí com o polegar, a gente vai puxar a massa para dentro, certo? Para ela ficar bem fixada na bolinha de isopor. Feito isso, vamos alisar para tirar as imperfeições. Deixar bem arredondada, bem retinha. Feito. Pronto, pessoal. Aí a partir daqui a gente vai usar o polegar para fazer a marcação da região do rosto. Você imagina uma linha reta e centralizada. Mais ou menos aqui assim, ó. Certo? Aí com o polegar a gente vai fazer uma leve marcação, certo? Para fazer a região dos olhos. Vai ficar assim. Aí com os 2 polegares a gente vai pressionar entre o meio para fazer a marcação do olho, que a gente vai utilizar óleo adesivo. Por que eu faço assim? Porque vai de pessoa por pessoa, certo? Eu gosto de fazer o focinho diretamente na massa. Pra ficar assim, ó, o focinho. Já algumas pessoas preferem utilizar pedacinho de massa para fazer o enxerto. Pronto, aí eu fiz aqui, vou pegar um cabo de pincel, ou o que você preferir, para fazer a marcação da bochecha, onde vai ser o focinho da nossa ovelha. Pronto, cai, marca aqui e puxa o restante da massa para baixo. Entendeu? Para dar volume no narizinho também. Ó. Essa modelagem dá para fazer menininho, menininha. Dá para fazer vaquinha também. Pronto, feito isso, com o indicador, vamos pressionar na parte de baixo. Para fazer a boquinha. Dá pra ver, deixa eu ver, pronto. Vou ficar aqui a marcação da boquinha, certo? Aí aqui eu vou levantar um pouquinho de massa para cima e vou dar uma leve achatada. Alisa para tirar as imperfeições. Remarca de novo para dar mais volume. Pronto, feito isso, ainda com o polegar, vamos fazer a marcação da bochecha, certo? Na lateral.
Ó, tá aqui a marcação, aí fazendo do outro lado também. Aí agora a gente vai alisar para arredondar o focinho da nossa ovelha. Dá uma leve beliscada aqui assim, ó, puxando para cima, para frente, pro lado, para deixar bem arredondado. Feito isso, pessoal, eu vou utilizar o pincel modelador, que tem essa pontinha aqui assim, ó, certo? Aí eu vou pressionar embaixo de onde vai ser o focinho. Vou dar uma leve pressionada e vou puxar um pouquinho para baixo. Ó. Ficar assim. E agora com a esteca faquinha, a gente vai fazer a marcação que a ovelha tem, que é essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui. Feito isso, se você tiver uma esteca que tenha um boleador pequenininho, pronto, um exemplo. Essa esteca aqui, boleadora, se você tiver a parte pequenininha, a gente vai fazer o sorrisinho do cantinho da boca. Só que eu não tenho a pequenininha. Tenho aqui, ó, achei. Pronto, essa daqui. A gente vai fazer o sorrisinho do cantinho da boca da nossa ovelha. Você pressiona e puxa pra frente, pra dar um pouquinho de volume. E vai ficar assim. Aí agora, com o pincel modelador, na boquinha, a gente vai subir ela um pouquinho pra cima pra fazer os lábios. Aí vamos reforçar mais com o pincel modelador a boquinha da nossa ovelha, puxando o restante de massa para baixo. Eu não tô conseguindo ver os comentários, certo? Eu tô vendo que tá chegando gente, mas tô recebendo mensagem que a minha internet está lenta. Quem estiver me acompanhando, por favor, sinaliza aí pra me saber. Bom, pessoal, aí agora a gente vai utilizar os olhinhos adesivos. Eu vou usar esse modelinho aqui, certo? Estilo chibi ou anime. E para colocar os olhos na nossa peça, a gente vai alinhar entre a metade da boquinha, certo? Aqui, ó, e vai marcar aqui. Ó, fica mais ou menos aqui. Quase no cantinho do lábio. Vai ficar assim. Aí também faz no outro lado.
Ó. Pronto, agora vamos fazer o corpinho. Deixa eu ver onde está a bolinha. Pronto. Aqui eu tô utilizando a metade da bolinha que a gente partiu ao meio, certo? Primeiro, a gente vai tirar um pedacinho desse volume. Pronto, tirei um pedacinho do volume. E vamos tirar também um pedacinho da lateral. E vai ficar assim. Feito isso, vamos lixar e deixar o corpinho da nossa ovelha bem arredondado. Vai ficar assim. Aí, antes de passar a cola, eu vou tirar a medida da massa pro corpinho, certo? Vamos usar 5,5 gramas de massa para o corpinho. Vamos passar cola. Me atrasei um pouco hoje porque eu não sabia se estava todo mundo acordado, se tinha gente vivo. Pronto, o nosso corpinho já tá com cola. Eu estou aqui sovando a massa. Eu vou utilizar 5,5 gramas de massa para o corpinho, certo? Vou sovar, modelar uma bolinha, fazer o croquete, achatar e posicionar no corpinho. É o mesmo processo que a gente fez na cabeça da nossa ovelha. Posiciona a massa no corpinho e vai puxando o excesso para baixo. Não se preocupe em deixar a parte de trás coberta, fechada, porque essa parte daqui a gente vai colar no CD, então o acabamento vai ficar perfeito. Pronto, feito isso, jogamos a massa para trás, porque quando a massa secar, ela vai retrair. Então corre o risco de sobrar um pouquinho da massa e o acabamento ficar feio, né? Bom, aí vai ficar assim o corpinho da nossa ovelha. E para o detalhe da ovelhinha, eu vou utilizar um bocal, uma tampa de caneta, essa parte pequenininha, que tem um buraquinho. A gente vai marcar em todos os lados, para fazer a nossa textura. Se preferir, pode usar escova de lavar roupa, pode utilizar uma esteca concha, né? Pronto, essa daqui, ó, tem outros modelos também. Usa a criação de vocês, a imaginação, né? Eu tô aqui pensando no chocolate, que eu esqueci de comprar. Aí, quando você fizer isso, pessoal,
em mais ou menos 30 minutos, 1 hora, você vem de novo para reforçar a marcação. Pronto, vai ficar assim. A cabecinha já pronta, o corpinho também. Eu gosto de já colocar no CD para saber mais ou menos onde eu vou centralizar. E feito isso, eu vou pressionar a cabecinha no corpinho, certo? Pronto, eu vou deixar aqui embaixo e vou colocar a cabecinha aqui. Antes disso, eu dou uma leve pressionada aqui em cima. Vai ficar assim. Pra quem tá chegando agora, pessoal, eu não tô conseguindo ver os comentários. Será que eu esqueci de ativar alguma coisa? Não consigo ver os comentários. Pronto, pra quem tá chegando agora, eu vou fazer essa peça, certo? A ovelhinha segurando um biscoitinho. Pronto, corpinho pronto, cabecinha pronta. Agora vamos esquecer o corpinho e focar na cabecinha da nossa ovelha. Aqui, pessoal, a gente vai utilizar o pincel modelador. Na narina dela, a gente vai dar uma leve achatada para posicionar uma massinha para fazer o nariz dela. Você pode usar qualquer coisa que você preferir, certo? Eu vou tentar criar a mesma peça que eu fiz aqui, então eu vou utilizar a cor rosa. Uma micro bolinha, certo? Na cor rosa. Vou dar uma leve achatada com... pressionando um vai e vem. Feito isso, vou pressionar para fazer uma coxinha. Na ponta da coxinha eu vou segurar e com a estequinha faca eu vou marcar ao meio. Vou dar uma leve achatada dele novamente. E vai ficar um coração. Coraçãozinho. Vou botar um pouquinho de cola. E vou colocar a narina na peça. Feito isso, agora a gente vai abrir uma massa na cor branca para fazer o detalhe do cabelinho dela. Pessoal, para minha bancada ou no molde, eu utilizo óleo corporal para evitar que a massa grude no molde e na bancada. Tô aqui sovando a massa. Vou fazer um croquete. Vou achatar e abrir um pouco. Não muito fina e também não muito grossa. Vai ficar assim. Aí passamos cola só na lateral, certo? Passei cola na lateral. Vou posicionar a massa. E vou puxar para que ela caiba em toda a parte do rostinho. Até chegar na bochechinha dela. Aí na parte de dentro, eu vou dar uma leve pressionada para que a massa fixe na testinha dela.
E o excesso que ficou atrás, eu vou tirar. Pegar uma tesoura. Tirei o excesso, né? Aí com o pincel modelador eu vou jogar a massa de trás pra dentro. Alisa bem na parte de dentro, para ficar bem marcada. E vai ficar assim. Feito isso, vamos texturizar com uma tampa da caneta por todas as voltas. Pronto. Feito isso, com 2 graminhas de massa, a gente vai fazer o topetinho dela. Dois ponto dois graminhas de massa. Vamos modelar um croquete, achatar. Passar um pouquinho de cola na frente. Aqui. Espalhar a cola com o dedo. Ou com um cotonete, se preferir. Posicionar a massa na testinha dela. E dar uma leve achatada, empurrando para trás. E vai ficar assim. Feito isso, com o pincel modelador, vamos jogar toda a massa para trás. Para fazer a junção com o cabelinho dela. Feito isso, a gente vai alisar e deixar o topete bem retinho. Pessoal, eu ativei aí o balãozinho de pergunta. Eu não tô conseguindo ver o comentário de vocês, porque não tá aparecendo pra mim. Só tá aparecendo convite para convidar quem tá online comigo, né, me acompanhando na live. Pronto, aí o tompetinho feito, né, aí a gente vai texturizar por todas as voltas. Quem puder compartilhar a live também eu agradeço. Ó, pessoal, ficou assim. Aí agora, com o pincel modelador, na diagonal, entre o olhinho, onde as meninas fazem o pulo do gato, né, que chama, a gente vai fazer um pequeno furinho, que é aqui onde será as orelhinhas dela. Aí com a massa na copele,
A gente vai modelar uma bolinha. Aí da bolinha vamos fazer uma pequena coxinha. Vamos modelar aqui uma coxinha. Achata. Passa um pouquinho de cola, onde a gente fez a marcação, né? E posiciona a orelhinha. Vai ficar assim. Faz a mesma coisa também no outro lado. Ui, ficou assim. Cabecinha finalizada. O corpinho tá quase lá, né? Olha o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer os cílios da nossa ovelhinha. Usar um pincel o mais fininho que vocês tiverem, com um pouquinho de água. Aí a gente vai fazer o cílio da nossa ovelha. Fica assim. Aí faz no outro lado também. Pronto. Eu tenho aqui alguns pacotinhos de rosa, certo? Já pronta. Eu vou utilizar a amarela, a mesma cor que eu fiz, a primeira. Se quiser pode usar uma maior também, pequenininha. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu vou utilizar a azul, um pouquinho maior. Passar um pouquinho de cola. Primeiro eu vou dar uma leve achatada. Aqui na pontinha da cabecinha dela. Passar um pouquinho de cola. E posicionar a rosinha. E vai ficar assim. Bom, pessoal, nessa parte aqui, eu gosto de deixar secando de um dia pro outro, antes de colar no CD, certo? Colar aqui. Aqui atrás, você pode usar, estar utilizando um pedacinho de EVA ou principalmente tecido. Aí a minha ideia disso aqui era fazer um porta-chave, certo? Como eu não tenho um furador, aí fica aqui de ideia pra vocês. Vai ficar mais ou menos assim. Aí aqui você pode botar qualquer frase que você preferir. Aí a minha ideia era colocar vários chocolates e uma frase evangélica aqui em cima. Feito tudo isso, a gente vai unir o corpinho com a cabeça da nossa ovelha, passar um pouquinho de cola, posicionar a cabecinha num corpinho, lembrando que essa parte a gente deixa secar, certo? E para fazer o cachecol, fica a critério de vocês também, em relação às cores, certo? No meu caso, eu vou utilizar a cor rosa. Vou sovar. Tirar um pedacinho de massa. E vou modelar uma minhoquinha.
Modelei uma minhoquinha. Vou dar uma leve achatada. Mais ou menos dessa grossura. Vou esticar um pouquinho para ficar mais um pouco fino. No pescocinho vou passar um pouquinho de cola, certo? Eu consigo ver quem tá online comigo, né? Bia Rasteira, boa tarde. Silvia Reis, boa tarde. E Andréa Deia. Sejam bem-vindas. Pronto, pessoal. Feito isso, a gente vai fazer o cachecol da nossa ovelha. A gente vai posicionar no corpinho. Assim. Eu sempre gosto de começar colocando a massa atrás. Porque assim eu vou conseguir esticar ela e deixar do jeito que eu quero. Chegou no finalzinho, é só puxar para baixo. Pronto, e vai ficar assim. E com a esteca concha, a gente vai fazer o detalhe. Pronto, feita a textura do cachecol. E com o restinho de massa que sobrou, da mesma cor que a gente fez o cachecol, a gente vai fazer o pequeno detalhe, que é essa partezinha aqui. Isso aqui, ó. Só que antes de fazer isso, a gente vai modelar os bracinhos da nossa ovelha. Para isso eu vou utilizar 1,5 gramas de massa. Pronto, 1,5 de massa cada bracinho. Sim, pessoal, e outro detalhe. Se assim tiver bom pra vocês, aí você já pode colar no CD. Se não, se preferir, você pode tirar a metade do corpinho da ovelha, que é o meu caso que eu vou fazer isso, certo? Mas eu aconselho fazer isso quando a peça estiver totalmente seca. Pronto, vai ficar assim. Tirei um pedacinho daqui de baixo. E agora vamos modelar os bracinhos. Cada uma com 1,5 gramas de massa. Tô solvando ela para que quando ela secar não ter rachaduras. E também evitar bolha de ar. Modelo uma coxinha. Da coxinha eu vou tentar modelar um croquete. Lembrando que uma parte tem que ficar mais gordinha do que a outra. Feito isso, eu vou dar uma leve achatada. E vai ficar assim. Passa um pouquinho de cola na lateral. E vou posicionar o bracinho na minha peça. Vai ficar assim. Faz a mesma coisa no outro lado também. Pronto, vai ficar assim. Bom, pessoal, para fazer o biscoitinho, eu utilizei esse molde, certo? Cada molde, ele tem um sorvetinho, tem o... Eu esqueci esse bolinho aqui, o povo chamando de rocinho, eu acho. Tem um beijinho, sorvete, um chocolate e o biscoitinho. E para fazer o biscoito, eu vou utilizar uma massa na cor ocre.
Eu não sei onde é que ela tá. Tava aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, achei a massa. Vou pegar um pouco do óleo corporal. Vou passar no biscoitinho. Esse óleo, pessoal, eu uso para várias coisas. Tanto para passar na tesoura, para evitar que a massa grude nela, né? No molde, na bancada também. Se você preferir, você pode fazer manual, né? Como eu tenho um molde aqui, aí esse biscoitinho que eu fiz foi através do molde. Mas se você não tiver, você pode modelar uma bolinha, dar uma leve achatada. E para a lateral ficar bem redondinha, você bota a massa num dedo indicador do lado esquerdo e com o dedo indicador direito, você vai, e o polegar, você vai puxar a massa da ponta para baixo. E ela vai ficar bem arredondadinha. Ó. Feito isso, com uma esteca boleadora, se tiver, dessa daqui, ó. Aí você vai fazer a marcação. Onde vai o chocolate. E vai ficar assim. E para fazer aquela textura de biscoito, a gente vai usar a estequinha concha e vai fazer vários furinhos. Vai ficar assim. Pronto, aí com um pouquinho de cola a gente vai colar no meio do corpinho da nossa ovelha. Vai posicionar o biscoitinho aqui. Vai reforçar a marcação, né? Onde a gente vai botar o chocolate. Então. E para finalizar, a gente vai fazer o detalhe do cachecol. Modela uma bolinha. Modela uma minhoquinha. Uma das pontas tem que estar fina e a outra um pouco grossa. Dá uma leve achatada. Uma leve pressionada na ponta. E vai ficar assim. Essa parte de baixo, a gente vai extrair. E vai ficar assim. Com um pouquinho de cola na lateral. A parte fininha vai estar aqui embaixo. Certo? Você pode fazer um leve movimento no cachecol para ficar bem legal, bem bonito. E com o pincel modelador molhado em água, a gente vai unir essa massa. Pronto. Finalizamos a nossa peça. Bom, pessoal, aqui eu não colei ela no CD. Eu coloquei uma fita dupla face para ela ficar colada aqui, certo? Porque eu queria mostrar para vocês como é que ela ia ficar. Quando a peça estiver totalmente seca, você vai usar uma lixa. Aqui é a 257, certo? Você vai lixar a parte de trás todinha até deixar ela bem retinha. Feito isso, eu utilizei a cola T6000 e também uma cola instantânea, de sua preferência, certo? Pronto, aí você cola atrás com um pouquinho de cola instantânea e cola T6000. Pode até ser lantejola também. E vai posicionar a peça centralizada no CD. E vai ficar assim.
E aqui, na meta, pronto, da cabecinha para baixo, você pode colocar um chocolate bis, pode colocar chocolate batom, aquele chocolate pequenininho. Se preferir, você pode rechear o CD todo com chocolate bis ou deixar só a metade também. E em cima pode colocar qualquer frase que você achar melhor. Bom, pessoal, e essa foi a nossa live. Espero que tenha gostado. E me perdoe pelos comentários. Eu não tenho experiência de mexer em live, né? Que faz tanto tempo que eu fiz live aqui num grupo. Espero que tenha gostado. E esse foi a nossa aulinha de hoje. O tema Páscoa, diretamente do grupo Beabá do Biscuit. Sim, outro detalhe. Essa bolinha aqui, se eu não me engano, acho que foi tamanho 30. E essa daqui foi 35. Por isso que uma ovelhinha ficou maior do que a outra. Certo? Esqueci um detalhe, gente, o chocolate. Eu não estou com a minha tinta marrom. Ah, daqui achei. Pronto, pode o chocolate agora que eu tinha esquecido. Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu vou usar esse pincel, certo? Que tem um boleador pequenininho. Na tinta marrom. Vou melar a ponta. E vou preencher o buraquinho na massa do biscoitinho. Vai ficar assim. Quando a massa estiver completamente seca, você pode fazer o blanche, certo? Na bochechinha da ovelha. E também colocar um pouquinho de tinta vermelha misturado com marrom, para ela dar um tonzinho meio rosado. Aí você vai pintar a boquinha dela para fazer o sorriso dela. Ou se quiser pode deixar assim também, fica bonito, de qualquer jeito. Faltou fazer a sobrancelha também, né? Você pode fazer na cor preta ou marrom. Pronto, pessoal, agora sim a nossa live vai ser finalizada, né? A peça já está pronta, já está finalizada. Pronto, e ficou assim. Pronto, é uma ideia para presentear, né? Para vender, presentear alguma pessoa, um que você gosta, um amigo, uma colega. Para simbolizar, né? O nascimento de Cristo, que é a Páscoa, a ressurreição. E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Me desculpe qualquer coisa também. Espero que tenha gostado da aula. Então fica aqui a minha despedida para todos vocês. Não tô conseguindo ver o comentário ainda. Apenas algumas pessoas que estão acompanhando. Bom dia, Tânia. Acabou de chegar, né? Eu só tô recebendo convite para aceitar pro pessoal participar comigo na live. Mas os comentários eu não tô conseguindo ver de jeito nenhum. Bom, pessoal, obrigado por ter me acompanhado até aqui, né? E até a próxima. Um bom dia e um bom domingo para todos vocês. Tchau.